Brasil está em uma guerra e vou te provar isso. Nesse vídeo, pretendo abrir seus olhos para o atual estágio no qual o Brasil se encontra, o caminho que estamos trilhando e o futuro possivelmente trágico que nos espera. O risco de mexer nesse vespeiro é enorme, pois grandes são as forças às quais iremos incomodar com esse assunto. A guerra que a esquerda aprendeu a lutar não usa mais armas, ou a violência como após a criação do Partido Comunista no Brasil. Agora ela tem uma arma muito mais poderosa e eficiente: as narrativas, a dialética e a apropriação cultural, que a partir de agora serão fundamentais na sua trajetória de ascensão ao poder. As lutas de classes, como pobre versus ricos, negros versus brancos, nós contra eles, não existe por acaso, inspirado na obra de Antônio Gramsci, que estabeleceu o que hoje são as bases da doutrinação da esquerda no país. A cultura e a religião sempre foram uma barreira para a implantação do comunismo, e o progressismo nada mais é do que uma estratégia metodológica para nortear e justificar a criação de um Estado totalitário. Segundo Antônio Gramsci, a única maneira de alcançar uma revolução proletária seria acabando com a fé das massas de eleitores ocidentais no cristianismo e com a moral derivada do cristianismo. Relativizando a moral e a ética de instituições como a família, o ataque às liberdades individuais tornou-se uma eficiente forma de atingir seus objetivos, começando a doutrinação desde as crianças. Pois Gramsci percebeu que o marxismo não havia tido êxito no Ocidente, devido a esses fortes laços de tradição e cultura, sendo então o controle cultural uma forma mais eficiente que o uso da força. Controle as crenças das pessoas e você as controlará. As 3 fases da Revolução Cultural. Primeira fase: reivindicar a proteção da classe dominante na cultura, por exemplo, a exaltação e o endeusamento das minorias. Segunda fase: tomar o poder do Estado e aparelhá-lo, mantendo eleições com manipulação de pesquisas e da grande mídia, mantendo sob controle os influenciadores dos pensamentos acadêmicos, artístico e literário. E por último, na terceira fase: transformação da estrutura econômica, o Estado passando a ser cada vez maior e tornando-se o principal pivô do crescimento econômico, gerando aumento de impostos, mudança em regras tributárias e legislações adjacentes. Esse é o projeto de poder mais bem-sucedido, já seguido pela esquerda desde Marx. O atual marxismo cultural, por Gramsci, que não segue à risca os ideais de Marx, pois passa a adotar como foco o domínio da estrutura intelectual, moral e filosófica da cultura de um país. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Ignorar a atual guerra cultural seria como cometer os mesmos erros e fracassos que fizeram o marxismo focado em questões econômicas e nos meios de produção no passado. Entenda esse raciocínio. Mesmo que você não seja um cristão, não compactue com as perseguições a esse grupo ou a qualquer grupo que venha a ter direitos restringidos pelo Estado, pois essa privação de liberdade vem travestidas de boas intenções e de uma roupagem bonita, que no fim acabará por cercear o direito, não só de um grupo, mas sim de todos nós. Vou dar um exemplo de como isso poderá acontecer sem que você perceba. Imagine que tenha uma roda de bolo e que todos os dias você vai lá e retira um pedacinho bem pequeno dele, dia após dia, e quando você perceber, estará fatiando o seu último pedaço, e não perceberá que aos poucos tudo foi consumido, chegando no seu fim. Assim será com os nossos direitos individuais, se não lutarmos contra esse excesso de normas regulatórias, que aparentemente são em prol de um bem coletivo, do qual o Estado detém o monopólio. Não ignore esses sinais. O meio utilizado para atingir essa finalidade é conhecido como o conceito da teoria crítica, onde qualquer indivíduo deve ser crítico de qualquer atributo que seja predominante na sociedade. E o propósito nada tem a ver em possuir senso crítico, mas sim desafiar as estruturas e hierarquias, independente de quais sejam elas. Por exemplo, a estrutura e hierarquia familiar, sendo as crianças de hoje mimadas e desrespeitosas com seus pais e professores, e que ao menor sinal de desagrado e frustração, essas crianças que foram doutrinadas ameaçam a chamar a polícia ou o conselho tutelar,
demonstrando essa afronta aos valores estruturais da sociedade, com a prerrogativa de dizer o que é fake news e o que não é, o que é discurso de ódio ou não. A relativização da verdade de acordo com seus próprios interesses já começou, e nesse tipo de Estado, a liberdade de expressão geralmente é a primeira vítima. Ficou claro que o enfraquecimento dessas estruturas se mostrou o meio mais eficaz de acesso ao poder, uma vez que diversas tentativas de ascensão por meio das armas haviam falhado miseravelmente no início do século. As principais armas seriam a mentira, a manipulação e a infiltração. Escondendo sua ideologia marxista, os novos guerreiros comunistas almejariam posições de influência em seminários, no governo, nas comunidades e na mídia. Esse método é eficaz em eliminar as tentativas de resistência da implantação da agenda esquerdista, pois mudando a mentalidade moral e se infiltrando nas instituições, um povo sem tradição, sem cultura e sem uma linguagem definida, a realidade pode ser facilmente distorcida, visto que a linguagem é uma ferramenta essencial para o domínio da consciência e da formação dos processos dos pensamentos. Não é do interesse do governo a formação de um povo que se autodetermine, que pense e questione sua autoridade. Toda a forma de vida e nossas liberdades individuais estão prestes a deixarem de existir como as conhecemos hoje. Não ignore, não abandone e nem desista dessa guerra que já começou, a guerra cultural. Seja muito bem-vindo ao canal Entregando Conhecimento. Essa é nossa visão do que está acontecendo no Brasil e também no mundo. Aqui nesse canal será o lugar onde abordaremos assuntos de relevância na economia, finanças e política. E se não quiser perder estes e os próximos conteúdos, é que te convido a fazer parte de nossa comunidade aqui no YouTube, se inscrevendo no canal e fazendo um comentário a respeito do assunto, onde quero saber se você acredita ou não que estamos em uma guerra cultural. E se gostou do vídeo, deixe seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.